Eu sei que você já ouviu ou já se perguntou como é que aquela pessoa descolada, sociável, tão gente boa, recebeu um laudo de superdotação. Será que essa pessoa quer muito ser neurodivergente e comprou o laudo? Vamos entender um pouco melhor isso? Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai conversar a respeito da interação social na superdotação. A superdotação é sim uma neurodivergência, isso significa que o cérebro funciona, processa informação e sentimento de um jeito diferente do cérebro da maioria da população. E uma das características, além da questão da inteligência, é o sensorial muito aguçado. O superdotado, desde pequeno, vai se especializando em observar. E ele começa a observar a musculatura da mímica das pessoas. Quando a gente expressa sentimento, a gente move músculos de um jeito inconsciente. Existe um músculo do sorriso real e um músculo diferente usado no sorriso forçado. E o superdotado, sem estudar isso de um jeito estruturado, mas ele vai entendendo, porque o cérebro dele é rápido na interpretação de dados, na conexão, na lógica. Então ele vai entendendo quando a pessoa de fato está gostando do que ele está falando e quando a pessoa está incomodada com ele, certo? E ele vai crescendo, cada vez mais adquirindo experiências, e aí ele pode, para não se sentir tão rejeitado pelo grupo, começar a fazer o masking, que geralmente os superdotados fazem, e nesse masking ele vai mascarar pensamentos, sentimentos. Isso não é ser fingido, não, tá? Não é ser falso. É que para qualquer ser humano, a sensação de pertencimento a um grupo é fundamental. O superdotado, ele também quer se sentir pertencente, mas ele sofre bullying, dão risada dele, o chamam de esquisito. Então ele vai aprendendo que ele tem um padrão que é diferente do da maioria e que esse padrão é inadequado. Como ele é muito bom nessa leitura e interpretação da musculatura da mímica da face, ele vai se especializando em falar para o outro o que o outro gosta de ouvir, percebe? Então ele pode frequentar um grupo de pessoas mais descoladas, irreverentes, contestadoras, que quebram regras. Ao mesmo tempo, ele participa de um grupo com pessoas conservadoras, muito certinhas, seguidoras de regra. Qual é a questão aí? A questão é que esse superdotado não tem verdadeiramente a sensação de pertencimento nem nesse grupo e nem nesse. Porque nas duas situações ele está o tempo inteiro filtrando o que e como ele está falando para se sentir aceito. Percebem a diferença? Ele faz isso com um peso, a uma tarefa. O desejo de se relacionar é tão grande que ele paga esse preço alto de ter esse gasto de energia absurdo em observar, em ficar alerta às reações do outro o tempo inteiro, para poder fazer parte. E ainda assim, ele tem a sensação, mesmo que ele esteja num grupo de 5 pessoas, por exemplo, com a mesma distância corporal que os outros, mas ele não tem a sensação que, de fato, ele é pertencente a esse grupo. Essa sensação para o superdotado é extremamente angustiante. E esse cérebro que não gasta caloria, não consome energia, aprendendo, resolvendo problemas, memorizando, vai gastar um monte de energia tentando processar essas informações todas. Geralmente, mesmo esse superdotado que aparentemente
faz parte, está inserido a grupos, ele entra num quadro de uma exaustão mental depois de um contato. Porque ele fica cansado com tudo isso que ele tem que processar. E aí é muito comum ele precisar de um tempo no silêncio, na solidão, depois de um contato com pessoas, para se reorganizar, se reequilibrar. É muito ruim quando alguém entende que, como um comportamento explícito não bate com o conjunto de características de um quadro, isso significa que a pessoa não tem aquele quadro. Os diagnósticos da saúde mental, da psiquiatria, eles são muito difíceis por uma razão. Eu vou usar como um exemplo um quadro da endocrinologia. Diabetes. A glicemia de jejum acima de um determinado valor significa que aquela pessoa é diabética. Ponto. Então, é um exame laboratorial que fecha o diagnóstico sem deixar margem para dúvida. Na psiquiatria, nós não temos exames, pelo menos não ainda. Então, os quadros da saúde mental não aparecem nem em exames de sangue, nem em exames de imagem. Então, o diagnóstico ele é clínico. Ele depende da observação do profissional de saúde. Essa observação tem que ser atenta, muitas vezes uma única consulta não é suficiente, muitas vezes é importante ouvir família, escola, principalmente quando se trata de criança e adolescente. Às vezes a gente precisa pedir para o paciente se lembrar de algumas coisas, pensar em algumas situações. Então é um processo, a construção do diagnóstico é um processo. Não é fácil fechar um diagnóstico. Então, muitas vezes, o profissional dá um diagnóstico de superdotação, depois de muito pensar, conhecer, estudar. E aí essa pessoa, na interação com outra, ou vendo vídeo na internet, ela fala, não, mas espera aí, eu nunca fiquei isolado, eu não tenho como ser superdotado. E isso não é verdade. Os extremos sempre se encostam. A gente pode ter um superdotado que de fato fica muito ferido, muito machucado, quando o grupo dá um feedback negativo para ele com relação ao comportamento, às posturas que ele tem, e aí ele vai se fechando e ficando cada vez mais isolado. Mas a gente também tem um superdotado que sofre com essa rejeição e que decide, a partir disso, usar o masking para conseguir fazer parte, porque a sensação de estar isolado para ele vai doer demais. Então ele tenta fazer esse esforço. Como a inteligência é grande e a aptidão para ler sentimentos expressos na face do outro também é grande, a pessoa vai se adequando para poder estar no mundo sem se sentir isolado. Mas olha o esforço disso. E é muito triste, porque mesmo quando ele está de fato inserido num grupo, a sensação que ele tem é que não é por ele, não gostam dele de verdade. Porque nem nesse grupo e nem nesse ele expressa o que ele sente, ele fala o que ele sabe. O superdotado, geralmente, quando ele é pequeno e ele começa a participar na escola, nas primeiras vezes, a professora e os colegas acham legal ele ter participado e ter contado que ele já sabe alguma coisa que o grupo ainda não sabe. Ele faz isso uma vez, 2, 3, 4, 5, aí ele começa a escutar, o fulano se acha, né? Ele acha que ele sabe tudo. Sempre, olha lá, já levantou a mão, lá vai ele de novo querer falar que ele sabe. Que saco!
Que cara chato. E o superdotado, ele percebe isso. Mesmo que o grupo não verbalize, não faça bullying com ele, ele vai perceber, assim como ele vai perceber que a professora pode começar a ficar incomodada também. A gente já ouviu histórias de crianças que falam coisas que a professora não conhecia, e a professora ficou muito incomodada. Como essa criança lê essa expressão muito rápido, isso é muito automático, ela entende o quê? Não devo falar o que eu sei, não devo expressar meu sentimento, meu pensamento. Tanto que a gente tem um quadro chamado de masking cognitivo. O que é isso? A pessoa não expressa o que ela sabe, ela não mostra o potencial que ela tem, porque ela entendeu que o mundo não gosta dela quando ela conta o que de fato ela sabe ou o que ela é capaz de fazer. Então essa pessoa vai performar muito, muito abaixo do seu potencial, e por isso eu sempre insisto nesse ponto que superdotação é potencial, não é performance, que muitas vezes a própria pessoa vai impedir essa performance de aparecer com medo de ser rejeitado pelo grupo. Já que o que existe de mais precioso para o ser humano é se sentir aceito pelo outro. O ser humano não é um ser isolado, ele é um ser social. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, que muitas vezes o profissional da saúde mental está construindo um trabalho, chegou a um diagnóstico, e aí alguém, por um único comportamento explícito, destrói tudo isso. E deixa de se beneficiar com o tratamento, deixa de se perceber melhor, se autoconhecer. A psiquiatria é uma área do detalhe. Muitas vezes o que muda, a diferença de um diagnóstico para o outro é um detalhe. E a gente precisa de um olhar e um ouvido muito atento para perceber essas nuances. Não é um teste de aplicativo, um quiz de Instagram, de rede social, que fecha um diagnóstico em saúde mental. Eu espero ter ajudado. Um abraço.